Olá, olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui no podcast Desatando Nós no Pertencer. E hoje nós estamos aqui com Dalina Sanches, da Clínica Estética Dalina Sanches. Vamos dar um oi para ela e recebê-la com muito carinho. Bem-vinda, Dalina. Dani, muito feliz de estar aqui no teu programa, que eu acredito que entrega muito conhecimento, entrega muita clareza e principalmente respostas curativas através do teu trabalho. Dali, até me arrepiei de verdade. Esse termo, respostas curativas, a Dali trouxe e eu até usei um tempo lá no meu Instagram, essa expressão, respostas curativas, porque para mim foi muito impactante essa expressão que a Dalina trouxe, um dos nossos encontros, onde a Dalina teve fazendo uma constelação familiar. Conta um pouco, Dalina, como é que foi essa experiência? Porque para mim, quando tu me trouxe essa expressão, respostas curativas, foi muito forte, foi muito marcante. Como é que foi para ti fazer a constelação familiar? Primeiro, né, Dani, que não foi uma só, né? Nós fizemos várias constelações. Mas desde a primeira constelação que nós fizemos, eu fui construindo na segunda, no terceiro encontro que a gente fez. E, para mim, assim, o resumo de tudo isso é realmente o teu trabalho entrega respostas que curam a alma. Respostas que a gente não encontra no nosso dia a dia, não encontra na nossa vida atual e que normalmente encontramos lá nos nossos antepassados. Então, a partir dali que a gente entende o porquê que nos encontramos dentro dessa família, entende o porquê situações acontecem em nossa vida e um porquê que a gente está aqui. Então, porquê maior de tudo isso. E te ouvindo, eu fui lembrando de quando nós conversamos, eu e a tua mãe. Porque ouvindo a Dalina falar, a gente pensa que o sotaque, né, como ela diz, quase não tem. Mas quando conversa com a mãe, precisa rebolar para entender quem não fala a língua. E eu lembro que as palavras em si, eu não entendia muito, assim. Uma outra coisa, assim, eu estudei um pouquinho de espanhol, então dá uma arrastada, assim. Mas eu me lembro que nós nos entendíamos pelo que nós sentíamos. E ela estava lá na Bolívia, né? E eu aqui, né? Então, um país de distância, imagina, o Brasil, Bolívia, e a gente conversava, embora eu não entendesse tudo que ela falava e ela também não entendesse tudo que eu falava, a gente se entendia, e a gente se entendia de uma forma que palavras não explicam, que palavras não expressam. E a gente criou um laço de amizade, tanto que ela me ofereceu a comida dela e eu vou lá conhecer, porque quero lá uma hora comer a comidinha dela. Porque a gente estabeleceu um laço mesmo, um vínculo de amizade, que é isso, não tem fronteira, não tem palavras, não tem língua, idioma que gere barreira quando a gente fala com o coração. E quando o outro disponibiliza o seu coração, se permite um olhar mais profundo para si mesmo. É bem isso, né, Dani? É a linguagem do amor universal. Se a gente para e pensa de chegar em um país onde tem uma língua, né, totalmente diferente da nossa, podemos falar na língua coreana. Né? Imagina, o que a gente entende de coreano? Mas se a gente chega no país e tenta interagir com alguma pessoa, mesmo não falando absolutamente nada daquele idioma, a gente consegue entender a linguagem da gentileza, a linguagem do sorriso, a linguagem do julgamento, então, a linguagem do amor fraterno. Então, existem coisas que não são palpáveis, no caso. Sim. Mas quando existe esse amor, o amor universal, o amor fraterno, ele é universal, independente da linguagem, independente do idioma. Mas isso é mais possível para quem sabe se conectar, para quem sabe atingir essa linguagem. E tu consegues trazer isso com muita maestria, né, Dani? Eu acho que para quem me conhece, que está acompanhando a gente há um tempo, sabe o quanto esse trabalho para mim é sagrado. Nós estamos agora com um grupo de constelação
formando consteladores, e uma das coisas que eu tenho trazido bastante para o grupo é essa responsabilidade na nossa entrega. A gente sabe que existe assim essa troca, né, do equilíbrio de dar e de tomar, e o tomar vem nessa linguagem de ação, de movimento, de eu ir lá e fazer a minha parte. Mas também tem esse olhar generoso, amoroso, empático, de olhar para o outro com olhos de ver, como Jesus nos pedia. Então, esse, para mim, é um trabalho onde eu busco sempre olhar o que tem além do aparente, olhar mais profundamente. E eu acho que esse amor, como disse a Dalina, esse amor, essa linguagem do amor conecta as pessoas. E quem está com o coração aberto para isso... consegue se comunicar bem. Já chegou. Tem uma frase, né? Uma explicação que tu me deu, né? Quando a gente fez a constelação, de que quando você participa da constelação, o constelado, além de compreender muitas situações, gera um impacto, né, nas suas pessoas próximas, nas famílias, as pessoas próximas, com as pessoas que estão conectadas, que é como atirar uma pedrinha em uma água mansa, né, que está quieta, atira a pedrinha e vai formando aquelas ondas. E isso realmente eu percebi, vivenciei isso, Dani. Quando tu trouxe essa teoria para mim, eu achei bonita, achei romântica, achei lindo. Mas vivenciar isso na prática, se sente, se percebe, é a prova, isso é verdade, isso acontece, mas só para quem se permite. Isso, sempre é para quem se permite. Como eu também sou professora, eu procuro trazer as coisas de uma forma mais lúdica, mais didática, para que elas possam compreender. E é isso mesmo, eu sempre falo, né, da pedrinha no lago. Outra imagem que eu trago para ficar mais claro com relação ao que é a constelação, que é uma pergunta que sempre chega, é quando nós estamos num problema, eu acho que eu devo ter comentado também isso, é como se nós estivéssemos num labirinto perdido, sem saber para onde ir. E aí imagina que a gente pode se teletransportar, e eu gosto da imagem de um helicóptero chiquetosa, maravilhosa, ou maravilhoso, porque os homens também podem constelar. E lá de cima do helicóptero, a gente olha para baixo, para esse nosso eu perdido. Nós olhando para esse nosso eu lá embaixo, perdido nesse labirinto, nós, quando olhamos de cima, quando olhamos de fora, nós temos uma percepção diferente. Então, a gente consegue, por aqui é a saída, e por aqui que sai. Quando eu volto, porque eu preciso voltar para retomar a minha vida e fazer o que eu preciso fazer, eu tenho meu livre-arbítrio. Escolho se eu caminho em direção à saída, porque eu já sei que existe uma saída, e já identifiquei onde é o caminho, através da constelação, ou se eu fico parado no meu lugar. Só que aí eu não posso dizer que eu não sei, que eu não sei como fazer, que eu não sei para onde ir. Eu já sei. Eu agora só preciso escolher se eu vou ou se eu permaneço estagnada ou estagnado. E a escolha da Dalina sempre foi de encontrar essas respostas curativas, esse caminho curativo. Eu fico muito feliz porque eu sempre percebo que tem um resultado. E sempre assim, quando tem esse suspiro, é o resultado positivo chegando, é quando a pessoa se entrega, se permite as liberações necessárias. Então, eu sempre fico muito feliz quando a Catarina constela. E uma coisa que é interessante, né, Dani? Muitas vezes, que foi o meu caso, né? Que eu te pedi para a gente fazer uma constelação, porque existia algo que eu precisava destravar, entender o porquê dentro do relacionamento conjugal, né? Com o marido, esposa. Aí, quando fizemos a constelação, achando que a responsabilidade estava no homem, no marido, não, o problema estava em mim. Acho que foi a primeira. Foi a primeira constelação. Então, quem tinha que melhorar, quem tinha que entender e se posicionar, se colocar no seu lugar, era eu. Então, o meu comportamento que estava atingindo de forma negativa o casamento, a família. Então, eu lembro que eu ri e ao mesmo tempo chorei muito, porque a sensação foi assim de uma criança mimada mesmo. Então, eu sentia uma criança mimada e acreditava, né, Dani, que eu tinha que ser mimada, quando na verdade eu precisava ser mulher e não criança.
E o quanto esse entendimento, o quanto essa resposta, por mais dolorosa que seja, quando a gente enxerga a verdade e aceita, e faz um movimento de transformação, de ir por esse caminho da transformação, ir para esse caminho da resposta curativa, que foi o que tu fez. Porque agora, faz tempo essa primeira, nem me lembrava. Bastante tempo. E muda, Dani. Muda. Muda. Porque A hoje, situação muda, tu percebe a vida o quanto muda. tu evoluiu em relação àquela primeira, onde tu estava na posição da criança mimada, e quanto tu se transformou como mulher, como empresária, como pessoa. O mérito é todo teu. Mas por quê? Porque tu escolheu trilhar esse caminho da transformação, sair daquela criança e tomar posse dessa mulher poderosa, empreendedora, empresária, cheia de tudo que tu é. Isso que é interessante, né, Dani? Eu lembro que quando nós fizemos a constelação, esse meu lado mulher, né, independente, confiante, ele aparecia claramente no lado empresarial, no lado empreendedor. Mas o lado lar, esposa, mãe, não era a mesma mulher. Não era aquela mulher confiante, aquela mulher para frente. Não, era uma criança mimada. E aí ficava como se fosse a irmã dos filhos. E aí não tinha a mãe que estivesse ocupando esse lugar. Então, quando a gente consegue compreender toda essa dinâmica e receber essas respostas curativas, tudo muda. Tudo muda. É verdade, a nossa posição interna muda, o que acontece em torno muda, porque é esse efeito da pedrinha do lago. Ou outra imagem que a gente pode trazer é do dominó, né? Toca naquele dominó, quando ele já tá montadinho assim de pezinho, ele vai caindo e vai derrubando todos. Mas nessa imagem é para nós trazermos a ideia de quanto todo o sistema é beneficiado. Porque quando nós constelamos, a gente não, a gente não traz essa solução só para nós. A gente traz essa solução para todo o nosso sistema. Tem casos, por exemplo, de abusos que as pessoas vêm constelar. E aí são gerações e gerações de abusos acontecendo na família. Quando nós olhamos para isso, porque esse movimento de repetição é um movimento de, como quase que ele estivesse gritando, olha para mim, olha para esse problema, olha para essa situação. Então, quando nós olhamos para isso numa constelação, por exemplo, que o nosso tema aqui é esse, nós damos um lugar para todos esses abusos, nós damos um lugar para todos esses sofrimentos que as nossas mulheres do sistema enfrentaram, e a gente pode dizer para todas essas mulheres, agora isso pode cessar. Agora eu vejo todas vocês, isso não tem mais razão de continuar. E aí, quando eu falo isso, parece que já vem liberações. Acredito eu que quem se conecta com a gente, nos ouvindo, nos vendo, também consegue trazer esse suspiro, porque essa é uma dor de muitas mulheres que chegam aqui para mim. Provavelmente as mulheres que chegam na clínica também têm histórias dessa natureza, que se escondem muitas vezes, porque não é algo que as pessoas querem trazer de uma forma aberta, explícita, né? É uma coisa mais delicada e tá tudo certo, porque nesse momento não precisa a gente trazer isso mesmo. São as nossas dores, nós não precisamos expor as nossas dores, mas é importante nós procurarmos curar as nossas dores. Chegam histórias assim lá também, Dalina? Histórias de abuso, Dani, é muito pouco, né? Nesse ponto a gente não se aprofunda muito. Tem muito mais a ver com o quanto está ferida a autoestima, né? A feminilidade, a autoconfiança daquelas mulheres. A origem, a raiz de tudo isso, dentro das conversas, eu tenho algumas suspeitas, podemos falar dessa maneira, de que sim, podem ter alguns quadros, né, de abuso na infância, mas nada concreto assim que tenha sido aberto. Uhum. Porque é bem como tu colocou, né, Dani? Nem todo mundo se abre. Uhum. Muitas vezes até se esquecem, e isso eu vou falar aqui no teu programa, Dani, porque eu sofri sim de abuso na infância. E eu deletei totalmente esse período da minha vida. E eu lembro que quando fiz foi algo como reiki. Uhum. Foi uma sessão assim de reiki. Quero tentar lembrar o nome
da terapia, mas era uma terapia reikiana. Aí veio a lembrança muito nítida. Então, a terapeuta me perguntou se eu tinha sofrido de abuso e aí eu lembrei. Então, eu acredito que muitas mulheres deletam totalmente da sua mente algum período que tenha um período de abuso que tenha sofrido. E no meu caso, o que aconteceu depois que fiz aquela terapia, eu senti muita coceira em todo o meu corpo, que foi uma reação no toque. Exato. Então, eu lembro que fiquei uns 3 dias aproximadamente que parecia uma alergia que não era. A terapeuta me deu todo um acompanhamento. Aí, mas isso se chama... Tem até um nome, né? Ai, Dani, vou tentar lembrar do nome. Mas que se manifesta, mas que ia passar. Sim. Eu fiquei assim os 3 dias e eu louca para ir na dermatologista porque alguma coisa estava acontecendo e no 4º dia simplesmente parou, absolutamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, desses períodos de abuso em mulher, em crianças, enfim, às vezes você tem esse mecanismo de defesa de simplesmente deletar, mas uma dor que qualquer mãe carrega consigo é que esse ciclo se repita com os filhos. É um medo, né? Então, a importância da gente curar isso em nós mesmas, quebrar esse ciclo para que ele pare de dar essa continuidade. Sim, isso é bastante importante, porque realmente a gente tem muito medo que isso se repita. E quando tu falou da alergia, eu acredito que no teu caso, essa alergia foi, embora 3 dias, a gente fica pensando, 3 dias é um tempo considerável, mas tem mulheres que passam anos e anos com essa alergia do toque, ou com fibromialgia, ou com candidíase. Eu sempre falo, a gente precisa ter muito cuidado. Não é que seja uma regra, mas tem possibilidades, isso são indícios de que pode ter alguma questão envolvendo abuso sexual ou uma tentativa, pelo menos, de abuso. São indícios. Não significa... Aqui a gente está trazendo um olhar mais do nosso inconsciente e também daquilo que, como disse a Dalina, a gente... procura, de forma inconsciente, esquecer isso. É como se o nosso próprio cérebro colocasse um véu sobre aquilo para que a gente pudesse continuar sobrevivendo. Porque o impacto daquilo é tão forte que se nós ficarmos lembrando o tempo inteiro daquilo, a gente não dá conta de continuar fazendo nossas coisas, de seguir a vida. Então, aquilo é como se gerasse um bloqueio no nosso cérebro para que a gente pudesse continuar fazendo as nossas atividades do dia a dia e se movimentando na vida. Mas aí sim, pode ser, se nós estamos já no momento de poder nos libertar, pode surgir uma terapia de reiki, uma terapia de regressão, uma terapia... Depende de como é a nossa disponibilidade, a nossa permissão. Na constelação acontece muito, mas o reiki, ela como é uma coisa que traz mais relaxamento, não sei se é reiki, mas pelo que eu entendi, é alguma coisa que trouxesse mais relaxamento. Essas terapias que trazem relaxamento, como o reiki, em geral, elas não trazem esse tipo de memória, porque são mais de relaxamento. Mas se nós estamos disponíveis para essa nossa liberação... Abertas para receber, né, Dani? Abertas para a gente se conectar com o mais profundo do nosso eu. É o que nós chamamos de se permitir. Isso. Quando a pessoa se permite, que é o teu caso, sim, uma terapia mais breve, como o reiki, pode trazer essa visão e também essa liberação. E é também com relação ao tempo, porque, como eu te disse, 3 dias, considerando que muitas mulheres passam anos e anos e anos com e sem dores, saber, né, Dani? Sem a menor ideia. De forma inconsciente. Eu acredito muito, assim, que aquilo que a gente não sabe o que é a pior parte. Tanto que dentro da medicina se fala, né, que as piores doenças físicas que existem são aquelas que são silenciosas. E quando dão aquele sinal, é porque já não há mais nada a ser feito. Então, dentro da nossa vida, quando a gente continua de uma forma automática, sem se dar conta de que existem coisas que precisam ser colocadas no seu lugar, ou que precisam ser retiradas da sua vida, ou coisas que precisam adicionar na sua vida, se não faz essa movimentação, vai continuar dessa forma inerte, como se fosse uma folha ao vento. Conforme dá uma ventania, vai longe, se não tem vento, fica parado.
Então, acaba sendo levado pelas condições externas e não tem rumo, Bem não tem objetivo. No ritmo da música, deixa a vida me levar. Literalmente. Ao mesmo tempo, é o mesmo caso de mulheres que, por exemplo, passam uma vida inteira, sei lá, vou trazer um exemplo, né? Cuidando dos filhos, por exemplo, e sentem, né? Tu falou do vento, me trouxe essa memória desses casos de mulheres que passam a vida inteira ou cuidando dos filhos ou fazendo alguma coisa que não fosse cuidar delas, não cuidando da sua carreira ou do que é importante para elas. E aí elas geram, com o tempo, o afastamento dos filhos, quando crescem, a síndrome do ninho vazio. Aí elas começam a, obrigatoriamente, precisar olhar para elas, porque elas não têm mais os filhos para cuidar, a casa já não dá uma limpadinha mais rápido, elas precisam olhar para elas. Então, é como se, naquele momento, elas fossem chamadas novamente a olhar para si e se movimentar ou permitir que alguma doença chegue e permaneça. Profundo isso, Dani. O que me parece, né, Dani? A nossa geração, ela recebeu informação das nossas próprias mães, inclusive, né? De ser independentes, de ir para frente, de estudar, de trabalhar, de dar conta da nossa vida. Só que tudo isso foi agregado porque as mesmas responsabilidades antigas, se continuavam sendo executadas. Então, isso acabou provocando sobrecarregar, né? Uma sobrecarga em cima da mulher moderna, que podemos falar assim. Agora, aquelas mulheres que decidiram se manter no lar, aí eu falo mais uma questão de consciência, né? Conscientemente decide abrir mão de uma vida, de uma carreira, de uma profissão, de um trabalho, enfim, para se dedicar a trabalhar pela sua família. Então, é uma questão de decisão. Isso, para mim, é um grande amor, porque, literalmente, parte da sua vida é dedicada para os filhos. Isso. E que tem prazos de validade. 16, 18 anos, os filhos já estão saindo de casa. E tá tudo certo se a mulher fizer essa escolha, porque as nossas escolhas estão aí para nós fazermos isso, escolher. E também carregar as consequências dessa escolha. Porque se eu escolhi ficar em casa e eu podia fazer isso, tá ótimo. O problema não é isso. O problema é se de repente eu não dou conta de continuar a minha vida quando os meus filhos saem de casa. E, portanto, muitas vezes prender os filhos para ficarem perto daquela mãe, para eles não saírem de casa. E aí me vem uma outra imagem que provavelmente já deve ter visto também, não sei se é que a gente que é do meio sistêmico tem uma foto famosa, bastante conhecida, que é o noivo e a noiva casando, a mulher vestida de noiva e o noivo de mão com a mãe dele. Já viu essa imagem? Não tenho visto, Dani, não. Vou achar para te mandar. Mas é uma noiva. Mas eu já tô visualizando, tô imaginando. É a noiva e o noivo, né? Ela de noiva, ele também todo bonitinho, gravatinho, bonitinho, de mão dada com a sua mãe. Porque nesse nosso exemplo, nessa história, poderia ser essa mãe que não consegue liberar o filho para ir para a vida, para ir para o casamento, porque dedicou uma vida a essa família e agora não quer que o filho saia, porque agora quer continuar, que agora que está com menos responsabilidades, ela quer aproveitar aquilo. E o filho, é bom ganhar um carinho de mãe. Quem não gosta de um carinho, de um colinho de mãe? Só que ele também fica preso naquela mãe e não vai para a vida, não faz a sua história, não constrói a sua família do seu jeito. Ficam os dois como que aprisionados um ao outro. E a tendência é que esse relacionamento não vá para frente, não vingue, porque esse marido não está liberado para casar com essa noiva, no caso, né? Daí, Dani, me vem um raciocínio que não sei se estaria correto, ou estaria muito enganada, mas que a importância de nós mulheres escolher bem nossa pareja, como se diz, nosso marido? Companheiro, isso, nosso parceiro, nosso companheiro de vida. Por quê? Porque mesmo a mulher tendo decidido exercer a sua maternidade durante os 18, 20 anos, né, do seu filho, dos seus filhos, enfim, quando tem um relacionamento saudável com seu parceiro, os filhos saem de casa
pode até dar o sentimento, né, do ninho vazio, mas ele é curto tempo. Por quê? Porque tem um relacionamento saudável. Tem um marido, né, um companheiro de vida para continuarem juntos, depois que os filhos ficam adultos. Agora, o problema é quando não se tem aquele parceiro. Quando esse relacionamento não é saudável. Isso. Tenho visto, Dani, tu me corrige se estou enganada, mas que aquela mãe que mesmo estando casada e o marido estando vivo, pega um filho ou filha para cobrir esse lugar, porque não existe um lugar do companheiro. Então vai pegar um filho, seja homem ou seja mulher, para que faça o papel do marido, no sentido de prover aquela mãe, no sentido de proteger ou de cuidar. Muitas vezes, né? Pode não ser financeiramente, pode ser que financeiramente ela continue bancando ele, né? Dando dinheiro para ele, mas emocionalmente ela permite que aquele filho esteja no lugar do marido, porque ela não tem essa parceria com o marido. E se nós olharmos um pouco mais a fundo, eu adorei que tu trouxe isso e eu vou aprofundar e vamos olhando junto para ver se faz sentido. E quando eu falo isso, a minha tela mental vem aqui, se nós pudéssemos olhar um pouquinho mais a fundo para essa mulher que nós estamos trazendo aqui em evidência, uma mulher fictícia. Quem ela busca? Se ela encontrou esse parceiro que ela não encontrou nele, ela está com esse parceiro, mas ela não encontrou nele o que ela buscava. E ela teve o filho e colocou o filho nesse lugar. Se nós olharmos um pouquinho mais profundamente, quem é que ela busca? Quem é esse homem anterior que ela buscava esse carinho, essa atenção? O pai. Não teve um pai presente, talvez. Ou ela não sentiu esse afeto, ela não sentiu esse carinho do pai. E uma das perguntas que veio para nós no curso é como tomar pai e mãe. Ela não tomou o seu pai na sua integridade, na sua totalidade. E pode ser que ela tivesse convivência com o pai direto, que o pai morasse junto, que tivesse jantares em família, mas pode ser isso, e que mesmo nessa situação ela não tenha conseguido como que tomar para ela o sentimento de ser pai, de trazer a vida para ela. Porque o que dá de mais importante para nós é a nossa vida, porque é com ela que a gente vai seguir e vai fazer as transformações, os movimentos necessários. Mas se eu não conseguir olhar para o meu pai, olhar para minha mãe e dizer, poxa, tem defeitos, mas eu também tenho. E que apesar desses defeitos, é meu pai, é minha mãe. Eu tomo esse homem no meu coração. Eu tomo essa mulher no meu coração. Quando eu consigo fazer esse movimento e deixo de lado o julgamento, as condenações, as culpas, eu consigo essa liberação também para olhar para o meu marido, porque de repente meu marido estava ali o tempo todo à minha disposição e eu não percebi. É uma possibilidade nesse nosso bate-papo de tudo que a gente está construindo aqui. Pode ser que meu marido estivesse ali e eu não percebi. Imagina que esse marido pode estar precisando dessa mulher também. É o abrir da consciência, né, Dani? É sempre um olhar mais profundo, né? De a gente poder olhar mais profundamente o que tem por trás. Eu gosto sempre de trazer essa pergunta. E o que mais que vem? O que mais que tem por trás? O que vem além do aparente? Porque é isso que a gente trabalha na constelação, o que vem além do aparente. O que está no inconsciente, que de repente o nosso cérebro, por proteção, ocultou de nós para que nós pudéssemos seguir, mas que agora, se eu estou na minha adulta, eu já consigo olhar para isso. Eu já consigo tomar posse disso e a minha parte eu dou conta, eu carrego. E o que não é meu, eu deixo a quem pertence. E eu consigo aí com consciência ter a força necessária, a coragem e fazer os movimentos necessários. Eu vejo muito que tu faz isso. Quando tu fez as tuas constelações, por mais, acho que a primeira foi a mais dolorosa mesmo. E a última, Dani, quando constelamos para esse lado materno. Isso! Assim, não, mas é que toca na mãe, né? Toca na mãe. E umas frases, né, que tu sempre falou e repetiu em vários momentos para mim, de que filha é pequena, a mãe é grande. Palavra de mãe é soberana.
E eu lembro ter te questionado, inclusive, não, mas só um pouquinho, né? E quando a mãe tá errada, né? E quando a mãe faz coisas que não deveria, fala coisas que não deveria, ou deixa de falar coisas que deveria, tu manteve-se. Palavra de mãe é soberana. A mãe é grande, a filha é pequena. A gente coloca no teu lugar. Então, na parte lógica, quando a gente começa a pensar, mas só um pouquinho, né? A minha mãe está errada. A minha mãe está fazendo uma coisa que não é assim, não concordo. Ou querer direcionar a mãe e fazer desse jeito que eu acho que é o jeito certo. Então, eliminar esse orgulho de nós achar que somos mais, que sabemos mais, que, enfim, né, que somos maiores do que nossa mãe, é algo que atrapalha para nosso sucesso. Então, quando a gente se despide, se despe do orgulho e se coloca no seu lugar de filha, além da sensação de se sentir protegida e leve, cuidada, olhada pela mãe, é a sensação de leveza. É ali que vem a sensação de leveza e a sensação de harmonia. De olhar para a mãe e sentir orgulho da mãe. Essa mudança de sentimentos é o que gera esse impacto que tu tinha falado no início, de jogar aquela pedrinha no mar que abre. A Dalina fala em alguns momentos que eu fico toda arrepiada. E eu digo muitas vezes assim, eu não tenho procurado não dizer que é mágico, porque não é mágico, é realmente o inconsciente trazendo para o consciente. Só nesse movimento de eu voltar para o meu lugar, eu dar um passo atrás. Hoje, quando nós falamos, eu disse, eu dou um passo atrás para olhar para isso. Então, como filha, quando eu quero me fazer maior que a minha mãe, eu dou um passo atrás e olho para isso. Só de eu fazer esse movimento, a minha mãe ganha força. E muitas vezes, sem eu precisar falar, ela já corrige o seu comportamento. Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso é dela. Mas em algumas situações, ela já consegue fazer a correção dos movimentos, das coisas que ela precisava corrigir. Que de repente, quando eu estava ali o tempo todo, faz assim, faz assado. Ai, eu ficava agoniada. Naquele movimento, de repente, eu não conseguia que ela fizesse. Mas quando eu dou um passo atrás e volto para o meu lugar, pequena, 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 eu só olho e só tomo amor por ela. Eu volto, e eu posso até me imaginar pequenininha. Se essa imagem me trazer leveza, pequenininha, deixando ela resolver. E a gente vai ver que muitas vezes ela, por conta própria, sozinha, sem falar nada, ela vai lá e resolve. Tu sabe, Dani, eu fui na Bolívia recentemente, foi em outubro. Estive lá para visitar meu pai, né? Voltei às raízes novamente. E a cada vez que eu vou, depois de ter feito as constelações, como eu percebo quanto eu mudei, quanto eu consegui me colocar no meu lugar. E esta última vez que eu fui, eu percebi e aceitei com muita clareza de que o meu ambiente familiar no qual eu pertenço, eu sei que e eu sou muito grata, senti essa gratidão fortemente, e compreendi o porquê que, ao mesmo tempo, não estou ali. O porquê que... O teu crescimento não é naquele momento. Não estava ali dentro. O teu crescimento, como o teu impulso é de ir para a vida, porque tu já tomou no teu coração o teu pai e a tua mãe, e isso é o tomar pai e mãe na prática, tu já tomou eles com gratidão. E essa força de tomar pai e mãe te faz, inclusive, bater asas e voar para outro país, empreender e ser uma empresária de sucesso, porque tu tem esse amor deles gravado, marcado e certo dentro de ti. Ao mesmo tempo que tu olha para tudo que acontece, é como se em algumas situações, eu não sei se é isso, mas estou trazendo ficticiamente uma situação de quem sabe, quando uma situação de alguém parecida contigo, vai olhar para a sua família e essa família está aprisionada em algumas situações. E a gente só pode olhar e dizer, ok, é o momento deles. Essa, por enquanto, é a escolha deles e não me cabe fazer nada. Porque diante disso, eu sou pequena. Eu acho que a Dalina é a caçula, se eu não me engano. Sou a caçula.
Então, é a caçula. Quem sou eu na fila do pão? Eu só olho para isso, agradeço com muito amor e volto para o meu lugar. E essa prática, Dani, essa vivência de compreender todo o contexto, se colocar no seu lugar com carinho, com leveza, com agradecimento, é algo que, eu não vou dizer a palavra difícil, mas é algo que te eleva mesmo. Porque nessa última visita, inclusive, eu tive que te ligar para pedir um auxílio por uma situação que aconteceu e eu fiquei sem saber o que fazer, né? O que eu faço dentro da minha posição que me cabe de ser da filha caçula? Aí tu me disse, Thalina, o que uma filha caçula faz? Aí eu, nada. Ou chora? Então é isso. E realmente, a situação, eu não tinha nada a ver com a situação e não tinha nada o que fazer para essa situação melhorar. Não cabia a mim. E realmente a minha única maneira de remediar, sei lá, foi chorar. Então, desabafei, chorei. Era meu papel mesmo de filha caçula. E não cabia a mim resolver nada. Uhum. Então, só o simples fato de exercer o meu verdadeiro papel, com leveza aceitar aquela situação, só nesse dia e em poucas horas, mudou muita coisa no ambiente familiar. Estamos falando lá do outro lado, né? Estamos falando lá na Bolívia. Isso não foi aqui no Brasil. E ela fala, então, eu fico me arrepiando, porque assim, é como não tem fronteira isso mesmo. É quando a gente fala de coração, de alma, de sentimento, de emoção, não tem fronteira. E realmente, eu lembrei, tem muitas coisas que eu não me lembro, vou lembrando quando tu fala. Tantas pessoas que tu atende, né, Dani? Quantos casos? Fiquei imaginando, assim, a Dani nem vai lembrar, porque são muitas pessoas, são muitos casos diferentes que tu atende. Não mas tem quando como falam, eu decorar, lembro. né, um por um. Quando vão trazendo, assim, aí eu vou me lembrando. E aí eu me lembrei de quando tu ligou também, e eu me lembrei disso. E assim, o que é importante aqui também é a gente validar esse momento do sofrimento. Porque a gente fica o tempo todo se blindando de sofrer. Eu tô num momento de luto, né? Quem tá me acompanhando sabe. E tem momentos que eu não consigo fazer outra coisa senão parar tudo que eu tô fazendo e chorar. Por quê? Não tem o que eu possa fazer. Ele partiu, não tem o que eu possa fazer. A gente precisa validar essa dor. Tá doendo. Dói ver os meus pais não se entendendo, ou alguma coisa fora do lugar, quando eu já tenho a consciência de que poderia ser diferente. Só que eu tenho consciência e eles não, e eu não posso fazer nada, né? Quando Jesus veio à Terra, quantas coisas ele tentou fazer por muitas pessoas que se recusaram e ainda fizeram o que fizeram. Então, tem coisas que a gente vai olhar e vai entender que não é o momento e não tem o que fazer. Só nos cabe chorar e validar esse sofrimento, porque é uma fase de nós não entender. Eu sou limitado nesse sentido. Ao mesmo tempo que eu posso qualquer coisa, porque eu tenho essa permissão maior, porque sou filha de Deus, eu também tenho limitações. Quando se trata de vida, quando se trata do livre-arbítrio do outro, eu tenho minhas limitações. E faz parte da vida isso. Oh. Ficamos sem palavras agora, né? Quando a gente fala de vida, quando a gente fala das nossas limitações, da finitude, é realmente algo que vai nos tirar o fôlego, nos tirar as palavras, porque não tem o que a gente vai dizer, vai pensar, vai comentar. Não tem. A gente só pode dizer. E poderia ser até uma frase sistêmica lá no curso que o pessoal está perguntando bastante. Poderia ser até uma frase sistêmica dizer sim. É verdade, dói, essa situação dói, esse luto, ou não poder ajudar quem nós gostamos, quem nós amamos, realmente dói. Infelizmente, nesse momento, não há o que eu possa fazer. Eu me recolho validando a minha dor. São frases que a gente pode usar, inclusive para nós mesmos. Eu me recolho e valido a minha dor. Porque a gente também precisa se permitir sentir a dor ou sofrer quando for o momento para isso.
Uma coisa é não sentir o sofrimento, a vontade de chorar, quando é o momento para isso. Outra coisa, por exemplo, sei lá, a gente está comemorando alguma coisa que não tem nada a ver, e aí a gente vai chorar. E, né, não faz sentido. Então, que a gente faça o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. E aí sim a gente vai viver em abundância, com plenitude. Tem uma situação que a gente conseguiu resgatar da constelação, Dani, que me marcou muito, justamente dos antepassados, né? Que foi no caso da minha avó materna, que eu senti fisicamente uma dor da minha avó, como se tivesse recebido um impacto daquelas bolas de canhão antiga de guerra. E eu lembro que tu me perguntou se teve alguma situação de guerra na família e vieram lapsos de imagens na minha cabeça de ver o meu avô paterno vestido de roupa militar, de soldado. Conheceu ele? Conheci. E daí eu fui conversando com minha mãe e realmente o meu avô participou de uma das guerras. Bolívia teve 3 guerras internacionais. Olha só. E numa delas o meu avô paterno participou. Então, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela teve 9 filhos. Não sei se teve mais e perdeu alguns. Sim. Mas a dor da minha avó de alguma sequela, né, da guerra, era literalmente um buraco afundado no peito, no formato daquelas bolas de ferro, né? Que colocavam nos canhões e disparavam assim a distância. Sim. Então, eu senti isso na pele. A partir dessa informação, dessa resposta, a partir dessa informação, encontrei uma resposta que curou um vazio que eu sentia da parte da minha mãe. Por que a minha mãe não tinha tanto cuidado comigo como ela tinha com meus irmãos? Então, as dores que minha mãe foi vivenciando, que foram repassadas pela minha avó, eu compreendi o porquê desses comportamentos da minha mãe. Então, daí vieram as respostas curativas. Sim. Dolorosas, mas muitas vezes a verdade é como vacina, né? Dói, porém cura. Sim. E o efeito é bem esse. Para quem tem uma sensibilidade nesse sentido de se abrir, de se permitir, vai conseguir enxergar isso. Tu me trouxe isso. Essa parte eu nem me lembrava. Mas eu atendi uma pessoa, um homem agora há pouco, e ele me falava de uma dor no peito, que vinha e voltava ao longo da vida dele desde criança. Isso foi só por áudio no nosso atendimento, não nos vimos pessoalmente, só trocamos áudio. E eu fiz um exercício com ele, sistêmico, e conduzi ele, e ele se viu como um índio recebendo uma flechada, e diante dele tinha um cavaleiro, não sei, cavaleiro no cavalo, né? Um cavaleiro com chapéu, e se viu com essa flechada no peito. E aí a gente fez uma condução para que ele pudesse curar aquela dor que ele sentia, porque ele já identificou, porque ele sentia como se ele fosse esse índio. Só que depois ele foi lembrando, acho que era o avô, bisavô, uma coisa assim, era um índio, tipo de um pajé, assim, numa tribo. Então, eu não sabia dessa informação, não tinha a menor ideia, mas aí ele lembrou dessa flecha e foi lembrando dessa história, não sei se era avô, se era bisavô. Isso também trouxe para ele leveza. No primeiro momento ele disse, essa flecha me traz muita raiva, porque acredito que numa cena daquelas, provavelmente algum cenário de guerra, ou esse cavaleiro devia ser a pessoa que estava apontando a flecha. Não sei o cenário, porque a vivência foi dele, né? Ele foi me trazendo. E aí eu ouvia, e tinha algumas imagens que vinham na minha tela mental quando eu ouvia o áudio dele. Mas achei muito interessante, porque depois nós finalizamos o processo, ele não sentia mais a dor no peito. E aí isso faz sentido com o que tu está me trazendo com relação à bala de canhão, né? É como se na nossa alma familiar ficassem essas marcas. E essa marca na nossa alma familiar, como nós temos esse amor ao nosso clã, à nossa família, a gente vai trazendo isso
no nosso físico mesmo. E muitas vezes a gente não consegue perceber, não consegue identificar de onde que vem, como é que surgiu isso, do que é isso. E pode ser esse vazio, pode ser a dor, como foi o caso que ele me trouxe. Mas o que é isso? E aí, para mim, sempre vem esse olhar mais profundo. O que mais vem quando a gente olha para isso? O que tem por trás disso? Sempre é essa pergunta que me vem quando eu vou atender alguém. O que tem por trás disso? Porque a gente vai olhar mais a fundo, vem sempre o amor. É o amor a esse nosso sistema familiar, onde nós queremos, de alguma forma, ajudar, fazer parte, carregar um pouco dessa dor, para que fique menos doloroso para esse nosso familiar, para esse nosso ancestral. E como a gente acaba compartilhando literalmente, né, e sentindo na pele, Dani. Numa das constelações que nós fizemos, aquela que trouxemos a minha mãe na constelação, a minha mãe vinha reclamando de muita dor no braço direito, muita dor mesmo. Então, quando fizemos a constelação, eu senti a dor que ela estava sentindo. E foi muito forte mesmo. E muito chato. Então, ficar dias, semanas, meses, né, com essa dor deve ser muito agoniante. Eu acho que ninguém merece viver com essa dor. Então, eu lembro que depois que nós fizemos essa constelação, no outro dia, além da dor que ela sentia no braço, era o fato do braço não estar descoordenado e sem força. Então, ela mexia o braço de forma involuntária. Então, estava descontrolado. Fizemos a constelação e 2 dias depois, eu esperei, liguei para ela para ver como que ela estava e já de cara ela me disse que não estava doendo o braço e que ela estava já conseguindo carregar uma jarra com água, que parecia que tinha melhorado a força, que estava bem faceira, que ia começar a fazer umas coisinhas para vender, que ela adora cozinhar, né? Agora preparar coisas assim para vender. Então, esse é o impacto, né? Essa é a prova do quanto a constelação familiar ela é forte, ela funciona e ela reverbera e traz essas respostas que curam. E é muito rápido, foi isso que me impressionou bastante, Dani. A velocidade com que isso cura. Verdade. Olha a distância. Não tem fronteiras. Não tem fronteira. Quando a gente está disponível para essa cura, não tem fronteira. Ai, Dalina, sempre muito bom a gente conversar. A Dalina sempre me traz visões diferentes desse trabalho e é um feedback muito interessante, porque é uma visão de quem está fora e ao mesmo tempo entende do trabalho. Então, eu sempre fui muito grata te ouvindo falar desse trabalho, porque para mim é um trabalho muito gratificante, muito sagrado e que leva muitas curas para as pessoas, curas emocionais para as pessoas. E eu acredito muito que essa é a minha missão nesse momento. Cada vez mais, assim, isso está muito vibrando no meu coração. Essa missão de levar cura emocional para as pessoas. E quando eu te ouço trazendo esse feedback, eu fico emocionada, feliz e fico muito grata. Realizada. Cumprindo tua missão. Nós ficaríamos aqui o resto do dia conversando, mas a gente precisa encerrar. Eu vou agradecer muito, de todo o meu coração, de verdade, pela participação da Dalina. E nos veremos em breve, com certeza. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Dalina.